Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Estou aqui nesse momento na viração do dia para poder trazer uma série aqui sobre o Salmo 23. Você que conhece esse salmo ou você que não conhece, eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, que eu vou trazer uma explicação maravilhosa da parte de Deus para a sua vida. Estarei fazendo uma série aqui de 6 vídeos. Para cada verso desse salmo, estarei gravando um vídeo. E no vídeo de hoje, eu estarei falando sobre o primeiro versículo, que é o versículo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nós muitas vezes expressamos essa frase, muitas pessoas expressam essa frase, mas não sabem o que quer dizer essa frase. Quem escreveu esse salmo? Quem escreveu esse salmo, queridos, foi o rei Davi. A palavra do Senhor diz, segundo a história bíblica, que Davi, antes de ele ser rei, ele era um jovem adolescente que morava na casa do seu pai, tinha 7 irmãos e ele era pastor de ovelhas. O pai de Davi colocou Davi, queridos, para pastorear as ovelhas malhadas. E para aqueles que não sabem, as ovelhas malhadas naquela época ela não tinha valor comercial. E era justamente dessas ovelhas que Davi estava cuidando. Por que será que o pai de Davi colocou Davi justamente para cuidar dessas ovelhas? Segundo a história, nós vemos que Davi era rejeitado pelos seus irmãos, assim como também pelos seus pais. Davi vivia uma história de rejeição, mas Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava bem das ovelhas de seu pai, mesmo ele sabendo que não tinha valor comercial. Ele cuidava daquelas ovelhas com toda a dedicação, queridos. E o que me chama a atenção na vida de Davi era o chamado que Deus tinha na vida de Davi. Assim como nós também, nós temos um chamado especial da parte de Deus. Davi, ele lá pastoreando as ovelhas de seu pai, ele cuidava com toda a dedicação daquelas ovelhas. Davi, ele provia pastos verdejantes para aquelas ovelhas. Davi, ele provia água para aquelas ovelhas. Davi provia sombra para aquelas ovelhas. Davi provia proteção para aquelas ovelhas, porque tinha os predadores, tinha o lobo, tinha o leão, tinha o urso, e todos esses predadores, eles vinham para querer tragar as ovelhas, e Davi, como um pastor, alguém que estava à frente do rebanho, ele estava ali para proteger o rebanho. Quando eu vejo Davi escrevendo esse salmo e expressando essa frase dizendo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele entende o que ele está falando, queridos, porque ele foi pastor de ovelhas. E como pastor, ele provia para as ovelhas aquilo que as ovelhas estavam necessitando. Ele provia alimento, ele provia água, ele provia proteção, ele provia sombra. Por isso que ele expressa do fundo da alma esta frase dizendo que o Senhor é o meu pastor. Ele sabe o que ele está falando, queridos, porque ele viveu essa realidade como pastor. E nós precisamos entender que Deus, assim como Davi era pastor de ovelha e cuidava bem das ovelhas, assim Deus, como nosso pastor, ele é quem cuida de nós, queridos. Ele é quem provê para nós tudo que nós necessitamos. É Ele em que nos protege do inimigo. Vocês sabiam que os predadores, eles armavam emboscada para tragar as ovelhas? Mas Davi, como pastor, ele estava ali o tempo todo de olho nas ovelhas para poder trazer proteção às ovelhas. Só que tem um detalhe aqui nesse texto, queridos. Diferentemente de Davi, Deus, ele é um pastor que ele não dorme nem de dia e nem de noite. Davi, como pastor de ovelhas, à noite ele estava dormindo, as ovelhas estavam sem proteção. Mas nós, mesmo dormindo, queridos, nós temos proteção diante do nosso Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que te guarda, ele não cochila e ele não dorme. Deus tem guardado as nossas vidas. Por isso que esse lindo salmo vai expressar dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento pela sua vida, aonde quer que você esteja me ouvindo nesse exato momento. Que a mão do Senhor esteja sobre ti. Soberano Deus, amado e eterno Pai.
Eu te exalto, te engrandeço, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Senhor da glória, eu quero te pedir neste exato momento que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre esta pessoa que está me assistindo agora, me ouvindo, onde quer que ela esteja, Senhor. Que as tuas mãos protetoras agora, Senhor, esteja guardando a vida dessa pessoa, protegendo, Senhor. Que as tuas mãos, como sumo pastor, esteja enviando a provisão para esta pessoa. Esteja, ó Deus, sustentando elas, Senhor, aquelas que estão fracas, aquelas que estão feridas, aquelas, ó Deus, que estão magoadas. Senhor, estende as tuas mãos agora como sumo pastor e envia a providência para essa pessoa. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro crendo na tua provisão, no teu poder e no teu milagre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se você puder, se inscreva e ative o sininho, porque todas as vezes que eu gravar um vídeo novo, você será notificado. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.